sempre uma alegria poder estar compartilhando com você um pouquinho aqui na nossa live direto da comunidade Transformar. Para mim é um imenso prazer poder conversar um pouquinho nessa data tão especial, né? 8 de março, Dia Internacional da Mulher, onde a gente celebra as conquistas da vida, onde o mundo celebra todos os acontecimentos, onde a mulher tem visto e tem vivido experiências ao longo desses anos, né, dessas décadas, e tem assim evoluído socialmente e se percebido como mulher. Então, como eu falo sempre, para mim é uma alegria poder partilhar um pouco de ser mulher, de viver mulher, de reconhecer o feminino. E hoje eu quero conversar com você aqui nessa live falando sobre esse estado em ser mulher. É bem interessante, né? E aí eu vou esperar um pouquinho, você que está aqui online com a gente. Obrigado pelo coração, gente linda, gente que eu amo, por estarem aqui. Vai compartilhando aí essa setinha que tem bem aqui embaixo, ó, tem uma setinha. Compartilha com as pessoas que você conhece, compartilha com as mulheres. Linda de viver, ó. Um beijo no seu coração, Beatriz. Nega Flor, gente, vai lá, curte a página do Instagram da Nega Flor, dessa mulher linda de viver, maravilhosa, cheia de energia, para poder estar contribuindo para o bem. Eu costumo dizer que mulheres saradas ou mulheres que estão no processo de curar, elas incentivam e influenciam as outras para o bem. E a vida fica mais leve, fica mais gostosa, a gente vibra melhor, vibra mais. E o processo curador acaba acontecendo de uma forma mais natural, sem forçar, sem estar pesado. Então você que está assistindo aí a live, compartilha aqui nessa setinha de baixo, porque o tema hoje promete. Estamos ao vivo aqui da comunidade Transformar e com um tema bastante sugestivo que renderia assim 2, 3 horas de encontros, 2 ou 3 horas de imersão para a gente conversar sobre o estado de ser mulher, mãe e menina. O tema hoje, a gente vai conversar bastante sobre essas 3 partes que compõem a mulher. Como eu estou dizendo, compartilha aí, marca o seu pessoal, marca a mulher maravilhosa que você conhece e que poderia ser, sim, abençoada e privilegiada por estar nessa live com esse conteúdo fantástico. Para você que ainda não conhece aqui a comunidade Transformar ou não me conhece, deixa eu me apresentar. Eu sei que já tem mulher linda que está aqui com a gente direto, como a Bia, mas tem gente que ainda não nos conhece, né? Eu me chamo Tati Lima, eu estou falando direto da comunidade Transformar. E como assim? Vamos lá. Eu sou psicanalista há mais de 20 anos e, como eu gosto de dizer, a melanina negra ajuda na beleza e o cuidado faz bem à alma, vai refletindo no corpo. Sou uma mãe super coruja de 2 filhos já adultos e profissional na área de saúde mental e emocional. Ao longo dos anos, eu venho estudando e venho auxiliando e venho orientando e mentorando pessoas a vencerem os seus desafios emocionais, independente da idade. É claro que o meu público feminino é maior, mas a gente ajuda o indivíduo. Então, como mentora emocional de formação, eu sou psicanalista sênior, né? Isso significa que eu não só atendo, como eu também ensino, sou mestre em psicanálise, sou pós-graduada em neuropsicopedagogia, clínica institucional, sou pós-graduada em neurociências e educação e linguagem e tenho formação teológica, reconhecida pela UFRJ, né? Nossa faculdade do estado do Rio de Janeiro. E aí, dentre essas formações, nós temos algumas formações extras, como, por exemplo, a formação em Life Coaching pelo Instituto Brasileiro de Coaching e mais 2 formações, que é analista 360 graus e analista comportamental, também pelo Instituto Brasileiro de Coaching. Trabalhei muitos anos empresarialmente, mas já tem alguns anos que nós fomos instruídas a estar iniciando um projeto
que é a comunidade Transformar. Inclusive, esse som que você está ouvindo é porque a gente está fazendo ao vivo aqui da comunidade Transformar, onde a gente tem a casa terapêutica. Então a vida acontece com barulhos e bem ao lado tem um caminhão estacionando, fazendo esse pi, 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 mas daqui a pouco para, tá certo? Então, após as minhas experiências e vivências na área empresarial, nós começamos a desenvolver a parte da prática terapêutica e psicanalítica individualmente, que hoje, 20 anos depois, formam quem nós somos e formam a comunidade Transformar. Uma comunidade focada em desenvolvimento emocional e melhoria e transformação da sua qualidade de vida. Então nós acreditamos que é preciso cuidar do corpo, nós acreditamos que é preciso cuidar da mente, nós acreditamos que é preciso cuidar da sua alma, que são as suas emoções, e também da sua espiritualidade. Todo o processo do ser humano de adoecimento ou de melhoria, ele acontece. Eu vou esperar passar esse pipipi para poder falar essa frase, para ficar gravado no seu coração. Enquanto isso, deixa eu falar com vocês. Essa tenda aqui atrás é a nossa tenda da cura. É onde nós fazemos encontros terapêuticos com roda de conversa orientada. E aqui nós orientamos um grupo de pessoas sobre como curar as emoções dependendo do tema. Por exemplo, tem dia que a gente fala sobre o transtorno de ansiedade generalizada, tem dia que fala como curar a depressão, tem dia que nós falamos sobre a criança interior, sobre como você precisa aprender a assumir uma postura do adulto para que essa criança seja sarada. Nós também falamos sobre espiritualidades. Por exemplo, recentemente me perguntaram sobre como a espiritualidade pode adoecer o corpo. Olha que interessante. E aí a gente vai perceber que, na verdade, o corpo por si só, ele adoece pelo desgaste. Mas todas as vezes em que existe uma desarmonia interna, e essa desarmonia acontece na alma, acontece nas experiências emocionais, acontece nos afetos, acontece nos relacionamentos. Todas as vezes em que essas experiências estão em desarmonia, elas também vão afetar a espiritualidade. Eu sempre cito o Salmo 102. Você que me conhece sabe que eu sou apaixonada pela questão de espiritualidade, com a perspectiva de Deus, Pai, Filho e Espírito Santo. E aí, um salmista vai dizer que está com muitos problemas no corpo, mesmo ele conhecendo a Deus. Ele vai dizer coisas difíceis, doloridas. Depois você dá uma lida lá no Salmo 102. Salmo 102, da Bíblia cristã. E aí, a gente percebe que alguém que conhece a Deus e que é conhecido de Deus também passa por suas dificuldades, passa por seus desafios, passa pelo processo de adoecimento do corpo, pelo processo de adoecimento da psique, que é a alma, passa pela dificuldade de interpretar o que a espiritualidade quer dizer. Durante muito tempo, eu fui modificando, adaptando e melhorando a minha perspectiva sobre espiritualidade. Hoje eu entendo e ensino que a minha intuição, por exemplo, nada mais é do que a espiritualidade que há em mim, dizendo uma coisa para mim que eu não sei conscientemente, mas ela me informa. Por quê? Ele sabe de todas as coisas. Então a gente tem aprendido a respeitar essa perspectiva e essa sensibilidade. Isso faz com que o corpo se organize e a alma se organize e passa a buscar a presença de Deus e da manifestação dessa espiritualidade de uma maneira mais saudável, menos pesada, menos dolorida, menos sofrida. Porque, afinal de contas, Jesus já sofreu tudo o que tinha que sofrer por nós. Então, os processos de amadurecimento emocional, mental e espiritual, eles passam por uma estrutura de adaptação e de sofrimento, mas o sofrimento não deveria ser perpetuado. Compreende? As lições que são retiradas do sofrimento, do processo de dor,
precisam transformar e melhorar a minha e a sua vida. Então, quando a gente fala de emocional, quando a gente fala sobre a mulher, quando a gente fala sobre o feminino, é muito interessante você, mulher, você, pessoa, você que nos acompanha, começar a compreender a dinâmica das partes que existem em você, e essas partes precisam ser tratadas, precisam ser conduzidas de uma melhor forma. Algumas escolhas precisam ser feitas, alguns nãos precisam ser ditos, alguns limites precisam ser impostos, algumas aceitações, você aceitar quem você é, assim como um processo de não mais se punir, não mais se culpar, não mais se machucar tanto. E a gente vai falar um pouquinho sobre isso nessa desdobra das 3 mulheres que existem em cada uma de nós. Então, o processo de cura, que é um processo, principalmente a cura emocional, a cura psíquica, ela acontece quando você começa a perceber que existem partes separadas que precisam ser tratadas, precisam ser cuidadas, e você é a responsável por aprender, por buscar maneiras de melhorar essa sua estrutura de vida. É muito interessante que de vez em quando chega alguém aqui na comunidade para fazer terapia comigo ou com alguém da equipe ou alguém na mentoria e fala assim, não, mas eu tô com uma dorzinha de cabeça. E aí geralmente eu pergunto, você tá com dor de cabeça? Há quanto tempo? O que aconteceu? Porque primeiro a gente precisa verificar se existe alguma disposição física, biológica, fisiológica, né? Se essa pessoa tem no corpo físico alguma baixa química, alguma dificuldade, e por causa disso está ocasionando a dor de cabeça. Haja vista que o corpo ele se desgasta, ele adoece com o passar do tempo, e por causa assim dos maus cuidados da alimentação e da pressão da vida. Então a gente pergunta sobre o corpo. Como você está cuidando do seu corpo para que você esteja sentindo esse sintoma? Ah, eu estou cuidando assim, assim, assim. Mas geralmente não está fazendo muita coisa. Está tendo uma vida sedentária, ociosa e cheia de preocupações. Então, o primeiro ponto para um processo de cura é você perceber como você está cuidando do seu corpo. O segundo ponto é perceber o que está, melhor dizendo, quais repetições estão acontecendo nas suas emoções. Você parar um instante para perceber quais são as repetições que acabam gerando um desgaste muito grande em você, e você sente isso o tempo todo e não consegue parar. Perceba bem, as emoções foram feitas para passar. A gente tem que sentir e deixar ir. Sentir e deixar ir. Quando elas se fixam e você fica muito tempo sentindo a mesma coisa, significa que algo está errado e você precisa mudar, precisa melhorar, precisa aprender a liberar isso. E nessa liberação, a gente vai tratar de 2 partes interessantes, que são os pensamentos e sentimentos, que são racionais, você decide sentir e pensar, e são as emoções, que são irracionais, inconscientes, que surgem sem o controle e que são repetidas desde a infância. Então, a gente cuida do corpo, a gente precisa aprender a perceber o que está acontecendo no seu mundo emocional, e você também precisa aprender a perceber como o mundo emocional absorve, se comporta no mundo de espiritualidade. Porque de repente, obrigado pelos coraçõezinhos. Quem me conhece sabe que eu adoro quando sobe esses corações, significa que você está compreendendo bem, muito obrigada. A gente precisa aprender a perceber que é um conjunto. Cuidar só do corpo e não cuidar da mente dá problema. Cuidar só da mente e não cuidar do corpo dá problema. Cuidar só do corpo e não cuidar da espiritualidade dá problema. Porque nós somos compostos de espírito, alma e corpo. Só que tudo está conectado. Então, a mulher, que é o nosso tema de hoje,
Ela é um ser único, especial. Eu e você somos nada menos do que fantásticas. Só que a dinâmica da vida, a rotina, as vivências, a forma com que você aprendeu a se olhar, a maneira com que você aprendeu a sentir, acabou colocando alguns, vamos dizer assim, alguns entulhos por cima, e você foi precisando aprender a se defender, e por causa dessa necessidade, algumas cascas, alguns bloqueios são colocados por cima de sentimentos e emoções e pensamentos que hoje você tem alguma dificuldade de lidar. A nossa temática para a live de hoje, fazendo alusão ao mês da mulher, ao mês onde você e eu precisamos sempre celebrar o fato de sermos mulher e entender o que é ser mulher, porque não é estar, é um estado de ser. E ser significa uma essência de dentro que flui para fora, e com esse fluir acaba fazendo com que a vida gire de uma maneira diferente e mais fácil. Existem características femininas na mulher que só a feminilidade oferece. Eita, engasguei, vamos de novo. Existem maneiras femininas que só a feminilidade oferece. As formas de atuar são diferentes do feminino para o masculino. E aí é bem interessante que a mulher precisa aprender a lembrar que ela é composta dentro dela de uma mulher adulta que toma as decisões e precisa se posicionar na sociedade, de uma mulher feminina, onde ela manifesta o carinho, o acolhimento, a sensualidade, o gozo, a força, a energia, o poder de decisão, o poder de proteção, o envolvimento e as estratégias. E existe dentro da mulher uma menina, a menina que sempre vai buscar acolhimento, proteção, orientação. Pode ser a mulher mais independente do universo. Pode ser, como eu costumo dizer, a superpoderosa mais forte que exista. Na verdade, essa mulher superpoderosa nada mais é do que o reflexo de uma menina que precisa de amparo. E como ela se sentiu desamparada durante muitos anos, agora ela quer resolver tudo sozinha. E aí levanta uma bandeira de uma postura masculinizada, potente, forte, independente, mas que lá na essência, lá no centro, com certeza ela precisa se sentir segura. Olha que interessante, começamos a live bem, e se você quiser digitar alguma pergunta, fique à vontade que eu respondo para você ao vivo, tá certo? Uma mulher precisa lembrar-se que ela traz dentro de si 3 partes. Uma mulher feminina, uma adulta que resolve as coisas e uma menina que precisa de amparo, carinho, olhar e proteção. E é muito interessante que eu lido há muitos anos com um público feminino muito grande. Eu sou mulher e costumo dizer que amo ser mulher, amo estar mulher. Aprendi a respeitar essa questão do estado do ser mulher. Para quê? Para que eu possa me harmonizar aqui dentro. Vou deixar uma dica preciosa para você. Todas as disfunções, sintomas e dificuldades do ser humano, inclusive da mulher, são porque estamos em desarmonia. Desarmonia conosco, desarmonia com Deus e a espiritualidade e desarmonia com a natureza. É muito interessante que, quando Deus fez a mulher, e nós acreditamos assim, a natureza em si já estava pronta para recebê-la. A natureza, todo o universo, tudo já estava prontinho para receber a mulher. E quando ela surge, ela tem a oportunidade de viver a experiência de estar participando de todas as conexões possíveis com Adão, que era o seu companheiro, e com essa natureza. E uma parte bem interessante, falando de espiritualidade, é que o afastamento de Deus, por causa do primeiro erro, rompeu essa conexão,
tanto da mulher para com o seu companheiro, quanto para com Deus na espiritualidade, como na natureza. Então hoje, milhares de anos depois, não só a mulher, não só a humanidade, mas toda a mulher passa o processo de precisar vencer as rupturas, precisar vencer esses afastamentos, precisar vencer esse turbilhão que acontece aqui no peito e na mente. Para quê? Para que ela possa se aproximar dela mesma, de Deus e da natureza. Perceba que quando eu falo da aproximação, da conexão, eu sempre cito primeiro que a mulher precisa aprender a se aproximar dela mesma. Porque, na verdade, a mulher adulta, ela acaba trazendo em si as experiências vividas de terceiros, de coisas que passou na infância, com as pessoas que amava, com seus cuidadores, com seus pais, com seus avós, com seus tios. Seja uma experiência de abandono, de rejeição, de humilhação. Todas as experiências acabam contribuindo de alguma maneira para aprisionar essa mulher num ciclo psíquico. Vai formar a personalidade, sim, mas também vai bloquear algumas conexões com essa essência tão pura, tão sublime. Então, o desafio da mulher é ela aprender a se conectar com quem ela é. Então, eu deixo aqui a primeira reflexão para você nessa tarde. Será que você já parou para pensar quem você é, no sentido de perceber se você está refletindo aquilo que te foi ensinado como uma consequência das situações que você viveu ao longo da vida? Ou será que você hoje já consegue olhar e falar, não, eu sei que a minha mãe fazia assim, mas eu consigo fazer diferente, sem me culpar, sem me punir, sem deliberar uma palavra ruim para mim, sem achar que eu estou fazendo errado, assumindo a própria identidade. Será que essa pergunta, quem é você? Hoje, você conseguiria responder dizendo que você é aquilo que você faz porque te ensinaram assim? Ou você é porque você, apesar de ter aprendido assim, você hoje decide fazer diferente da sua forma, do seu jeito, no seu tempo, e você está respeitando isso? Como funciona? Deixa eu ver aqui uma pergunta. A Bia. Quando começam as rodas no Instituto? Meu amor, eu quero começar agora em março. A gente vai estar postando já o link para vocês estarem participando do grupo para saber os dias certinhos. Mas até onde eu sei, me ajuda aí, a minha Júlia Lima. Na roda de conversa, a gente deve estar já fazendo ainda no mês de março, Bia. Provavelmente vai ser quinta-feira à noite. Às quintas-feiras, de 19h30 às 21h30, no horário da noite, tá? Essa roda de conversa é o que eu estava falando lá no início. A gente se reúne para falar sobre o emocional e sobre as transformações da espiritualidade. Na primeira roda de conversa que nós vamos ter, Bia, inclusive, nós vamos falar sobre o posicionamento nos relacionamentos com os seus pais. Como o relacionamento com os seus pais influencia em quem você é e como você está usando essa energia em você. Se está sendo usada de maneira saudável ou se ela está sendo usada de uma maneira tóxica, difícil e que ao invés de ajudar, está atrapalhando e dificultando a sua vida. A nossa primeira roda de conversa é sobre energias no corpo, psicossomática e relacionamento com os pais. Forte o tema, né? A gente vai juntar tudo. Depois a gente vai falar sobre relacionamento com irmãos, depois relacionamento com os avós, depois os relacionamentos conjugais, né? A questão da sexualidade. Então, como nós estamos falando, na comunidade Transformar, como mentora e como líder da comunidade, nós acreditamos que todo o corpo, toda a nossa estrutura emocional, tudo o que acontece no nosso comportamento é influenciado pelas emoções, sim. Algumas emoções são reconhecidas, outras não. Algumas experiências a gente consegue filtrar, outras não. Algumas experiências são conscientes, outras são inconscientes. Mas o fato é que essas experiências mais intensas, mais fortes,
Elas ficam gravadas no inconsciente e de alguma forma influenciam a sua personalidade, mas também influenciam o comportamento, principalmente comportamentos repetitivos e tóxicos. Sabe aquela situação da mulher que sabe que tem toda a energia, pode fazer, pode avançar, pode conquistar, mas ela trava? Você já se sentiu assim? Você tem o conhecimento, você tem recursos, ou pode conquistá-los, sabe o caminho das pedras, sabe como fazer, sabe como acessar pessoas, mas quando chega na hora de fazer, você trava? Não consegue? Não flui? Pois é, essa mulher, ela está conectada a um ponto que nós chamamos de lealdade invisível. Ela está sendo leal aos aprendizados de uma menina que provavelmente viveu uma experiência na família em que ela não podia se autorizar a ser próspera. Ou ela aprendeu a ficar no canto. Não se mexa, não fale, não se envolva, não se mete. E aí essa menina pequena, ela aprendeu que ela precisa sempre fazer pelos outros, ela não vai conseguir fazer por ela mesma. Então agora uma mulher adulta, quando tem que tomar a decisão de agir, de interagir, de decidir, de avançar, ela vai com a força e trava. Você está me entendendo? Solta aí um coraçãozinho aí, para eu compreender que você está entendendo. E se quiser fazer outra pergunta, fique à vontade. Então essa mulher, ela tem toda essa energia dentro dela e ela trava quando ela precisa assumir a postura de uma mulher adulta, porque a lealdade emocional está conectada à lealdade que ela aprendeu na infância, aonde na infância, quando ela ainda era menina, ela ouviu e precisou aprender a dizer não para ela mesma. Então, no momento em que ela, na vida adulta, ela tem que se posicionar para avançar, bloqueia. Então, aqui, na tenda, na imersão, na comunidade Transformar, a gente explica, ensina sobre o que são essas lealdades invisíveis e a gente ensina como você pode autorizar aqui dentro, a romper com essa lealdade e a ser livre da culpa, da mágoa e a assumir a responsabilidade para a sua vida. Faz sentido para você? Comenta aqui embaixo para mim, ó. Faz sentido? Comenta aí, Bia. Quem mais está online? Deixa eu ver se eu passo. Nath, comenta aí. Faz sentido para você? Você já se sentiu assim? Uma mulher travada na sua potência? Porque você lá na infância, quando era menina, você aprendeu que tinha que ficar na sua? Isso é algo muito comum que acontece com o público feminino. Acontece com o público masculino também. Mas hoje nós estamos falando de mulheres. Carla! Faz sentido, já passei por isso, viu? Sim! Hoje a live é focada para elas, então a gente vai falar muito de mulheres. Para mulheres também. É uma lealdade invisível, porque a mulher que existe em você, a mulher adulta, ela acaba sendo presa a essa lealdade, porque quem ensinou foi alguém especial. De repente foi sua mãe, sua avó, sua tia, ou a dinâmica da família acaba sempre posicionando dessa forma. Olha aí, gente, a vida acontecendo, barulho de caminhão. Hoje eu quis fazer a live aqui ao vivo, debaixo, pertinho da tenda, e a gente vai passar por isso mesmo. De manhã tava tranquilo, não tinha barulho de nada, só os passarinhos, porque nós temos o prazer aqui na comunidade, no nosso quintal, como eu gosto de falar, de ter ainda o café da manhã com passarinhos no quintal, com um som bem tranquilo, bastante verde ao redor. Vem conhecer a nossa comunidade, marca aí, chama no direct, chama no telefone, que a gente te explica como conhecer e como você pode participar das nossas rodas de conversa, da imersão ou da turma da formação em psicanálise.
Tô aguardando o caminhão manobrar aqui pra gente continuar falando o assunto. Se você quiser fazer mais uma pergunta, pode fazer aí, Carla. Bia, fiquem à vontade. Bem-vindo, Fernanda. Acho que é Fernanda, bem-vindo. Fique à vontade também, seja mais do que bem-vinda na nossa live. Nath também tá por aqui. Quem mais que tá ao vivo? Deixa eu dar uma olhada. O Fábio também está, perdão. É muito bom poder partilhar com vocês. Para você que está chegando agora, eu vou dizer, gente, vai lá no Instagram, @negaflor, da Beatriz Costa. Essa mulher empreendedora fantástica, que já está aqui com a gente na comunidade Transformar, rompendo os desafios e conquistando a vida. Vamos lá. Olá, Roberta. Muito bom ver você aqui. Compartilha a live aí, gente. Hoje o nosso tema é a mulher, a menina e a adulta. Ou seja, 3 em uma. Dentro de mim e dentro de você existem a mulher adulta, a mulher feminina e a menina. Será que você está conseguindo organizar a sua vida para poder dar atenção para essas 3 pessoas aí? Recentemente alguém perguntou para mim assim, Tati, eu te acompanho e vejo que você faz um monte de coisa. Onde acha tempo, mulher? Eu fiquei rindo. É uma questão de prioridades. E é o segundo ponto que eu gostaria de falar com você, mulher, hoje. Será que você está conseguindo se incluir na sua lista de prioridades? Agora eu quero falar com a mãe que existe em você. A mulher adulta, a mãe e a menina. Eu quero perguntar para a mãe que existe em você. Se você puder falar de 0 a 100, quantos % do seu dia você se dedica a ser mãe? Será que você vai marcar para mim mais de 80%? Tipo, Tati, 80% do meu dia eu me dedico a ser mãe. Entenda bem, mãe é mãe, vai ser mãe o tempo todo. Mas eu estou dizendo se envolver com a sua maternidade. Tudo é os seus filhos. O tempo inteiro. Primeiro é o filho, primeiro é a filha, primeiro é a família. O tempo todo. O tempo todo essa maternidade está muito aflorada, está muito forte, está muito latente. O tempo todo, tudo é para os filhos. De 0 a 100. Quantos % seria na sua rotina de vida? Eu lido com algumas mulheres que falam assim, eu sou mãe o tempo todo, não tenho espaço para outra coisa mais. É tudo para os meus filhos, sem pensar 2 vezes. Não, eu sou mãe, entende? Eu sou mãe. E aí eu fico olhando e quero te perguntar, assim como eu pergunto para elas. Eu entendo, você é mãe, eu também sou mãe. De 2 filhos lindos que eu sou super coruja. Amo meus filhos. Mas eu não sou só mãe, você é só mãe? Será que a sua organização de tempo, nessa organização da vida, você não está utilizando o fato de ser só mãe para fugir das outras partes de você? Se você parar para perceber de verdade a sua verdade, será que você não está se dedicando a ser só mãe porque você está fugindo de ser mulher, de ser esposa? Será que você não está se dedicando a ser só mãe porque você está fugindo de compreender que você pode ser uma profissional em excelência? Será que você não está sendo só mãe porque você está fugindo da possibilidade de olhar um pouco para você? Então é mais prático olhar para os filhos? Esse é um erro que muitas mulheres cometem no relacionamento. Então, nossa, primeiro eu sou mãe. Não. Vamos de novo para a organização dentro da perspectiva Deus criou todas as coisas.
Deus criou o universo, a natureza, o homem, a mulher e depois a descendência. Então, numa ordem de cuidados, a mulher precisa cuidar dos filhos, mas ela precisa se ater ao seu cônjuge. Antes de cuidar dos filhos, ela tem que se ater a estar conectada em harmonia com a própria natureza. É muito forte isso. Isso significa que você, mulher, cuidaria muito melhor dos seus filhos e descendência se você estivesse harmonizada em você quanto feminina, em você quanto mulher próspera, em você quanto uma mulher conectada com a sua natureza. Até porque a prova disso é que geralmente as mães que sobrecarregam os filhos, quando esses filhos crescem, ou eles se tornam extremamente dependentes e infantilizados e têm problemas seríssimos para viver a vida adulta, ou eles não suportam nem ver ou conviver com essa mãe, porque se torna uma mãe controladora e sufocante. Eu sei que é forte, Brasil. Mas no mês da mulher é o mês para você sarar essa mulher nas 3 partes que ela existe. E aí a gente volta de novo para a mulher, para a mãe e para a menina. Será que você não está acentuando a maternidade porque a sua mulher está muito ferida e você não está disposta a encarar o fato de que precisa resolver outras questões para que você seja uma mulher que se sinta completamente apoiada? Será que essa maternidade não está sendo uma rota de fuga para que você não olhe as feridas da menina e nem consiga se posicionar como uma mulher completa? Você está entendendo? Manda um coração também. A gente bem entende que todo exagero é danoso. Nada exagerado na vida do ser humano faz bem. Nada. Se uma mulher é adulta demais, ela não consegue viver a sensibilidade do feminino, ela tem dificuldade de viver a sensibilidade da maternidade e ela tem dificuldades para abraçar a menina que existe dentro dela e precisa de acolhimento. Se a mulher ela é muito maternal, ela tem dificuldade de viver o feminino na mulher adulta, onde essa mulher se percebe feminina, envolvente, sedutora, bonita. Para você que me conhece ou que me acompanha, sabe que vira e mexe eu brinco, negra linda, os cabelos pro alto, eu tenho um bocão, eu tenho cara de negra, eu adoro a cor da minha pele, adoro o meu sorriso, mas isso tudo foi conquistado. Gosto de ouvir elogios. Tem mulheres que estão com o feminino tão ferido, que quando elas recebem um elogio, elas se acanham ou ficam até nervosas, brigam. Todo o extremo é danoso. Assim como uma mulher que tem uma menina muito forte, ela não consegue assumir a posição. Olha o caminhão novamente. Espera um pouquinho, gente. Vida acontecendo é assim mesmo. Live ao vivo é assim mesmo. Bora lá. Assim como uma mulher que tem uma menina muito latente, ela não consegue assumir o papel da mãe, que orienta os filhos, que orienta o relacionamento, que coloca a ordem no universo. Essa mulher que tem a menina demais, ela não consegue viver a sedução da feminilidade, ela não consegue viver uma qualidade sexual saudável, ela não consegue se perceber bonita. Então a gente vai percebendo. Deixa eu ver aqui, Carla, não está atrapalhando o caminhão. Obrigada por falar, porque para mim aqui o som fica alto e eu acho que interrompe a transmissão. Então se não atrapalha, a gente vai continuar falando. Então a gente vai percebendo que todos os extremos são danosos. Se você está vivendo um extremo emocional que te mantém infantilizada, né? Quem me conhece sabe que como mentora eu falo simples, direto e reto e profundo. Então a gente tem algumas mulheres que estão infantilizadas, que entendem que o marido tem que resolver tudo para elas, ou que o relacionamento tem que resolver tudo para elas, ou que os filhos precisam carregá-la no colo.
fazer as coisas para ela o tempo todo. Mulheres que sofrem de uma dependência emocional, onde não se percebem capazes de resolver e viver a vida sozinhas. Uma coisa é você precisar de ajuda, outra coisa é você não conseguir resolver nada se não tiver ajuda. São mulheres que estão presas com essa menina infantilizada, gerando dentro de si a expectativa de que alguém vai resgatá-las. De repente você, na sua infância, ouviu muito a história do príncipe que vinha resgatar, né, o príncipe do cavalo branco, e agora percebeu que não tem príncipe, não tem cavalo, às vezes não tem nem o sapo. E é você que tem que resolver mesmo. Olá, Goiânia, boa tarde. Raquel, seja bem-vinda. A menina em exagero, em desarmonia, acaba fazendo com que você, mulher, não assuma o seu posicionamento de adulta. Não assuma as diretrizes de uma mulher que sabe sair, se posicionar, resolver, conversar, olhar no olho, negociar, dar as diretrizes para a família e ainda perceber o que o cônjuge deseja para adaptar a situação para envolvê-lo. Aí a gente volta para a Bíblia, Provérbios 31. Que mulher maravilhosa de Provérbios 31. Mas você já viu o que ela faz? Esse é o retrato de uma mulher que entendeu o que é ser mãe, entendeu o que é ser mulher adulta e entendeu o que é ser menina. Porque ela compreendeu o momento em que ela tem que tomar as decisões e orientações sendo a mulher adulta. O momento em que ela precisa estar com a família e ser a cuidadora, que é a mãe. E o momento em que ela precisa ser menina, estando junto daquele que vai prover o afeto e a proteção, demonstrando as suas fragilidades e sensibilidades. A mulher em 3 tempos. Existem 3 mulheres dentro de mim e de você. 3 mulheres que precisam ser vistas, 3 mulheres que precisam ser notadas, 3 mulheres que precisam saber o momento de se manifestar, que precisam saber o momento de mostrar a fragilidade, saber o momento de mostrar a estrutura de decisão, de saber o momento de mostrar a estrutura de cuidados. Tá fazendo sentido para você? Deixa subir o coração. E aí a nossa pergunta analítica, terapêutica, psicanalítica é: o que está provocando a sua desarmonia interna? Isso aí, obrigada. Fique à vontade. Se quiser fazer uma outra pergunta, esteja à vontade para a gente poder estar respondendo, que já eu vou estar encerrando a live. Toda desarmonia provoca um dano. Mas a maior desarmonia é você não perceber quem você é. Essas 3 partes de você precisam ser vistas e cuidadas. Como eu disse, prioridades. Na sua rotina, no seu dia a dia, que tempo você tira para você? Eu vou te trazer um exemplo prático, nosso, aqui da comunidade Transformar. Todos os dias eu faço algum tipo de exercício para mim. Seja 20 minutinhos de yoga e alongamento, de manhã, pela manhã. A gente faz uma yoga, um alongamento, ou um exercício de mobilidade, ou a caminhada. Saio para caminhar, aí já é um pouquinho mais longo, são 12 km, de vai e volta. Então eu já fiz um exercício para mim, 20 minutinhos do dia. 20 minutos. Começamos o dia. E aí, digamos que durante o meu dia, eu tenha um dia, como o dia de ontem, por exemplo. Fiquei o dia inteiro atendendo, como o dia de hoje, por exemplo. Fiquei amanhã atendendo, agora estou na live, terminando aqui eu vou atender novamente e à noite eu tenho um compromisso. Então eu tenho 2 dias bem puxados de tarde. Então eu sei que no dia que eu tenho um trabalho muito extenso, à noite
eu me permito um outro relaxamento, 10 minutinhos. Eu me permito fazer um escalda-pés com um óleo essencial, uma massagem nos pés, nas costas, 10 minutinhos. O dia em que o dia é muito puxado, muito cansativo, seja fisicamente ou mentalmente, porque eu trabalho conversando, interagindo, trocando essa energia, à noite é extremamente importante que seja feita uma massagem nos pés e nas mãos. Por que os pés e as mãos? Porque são as partes extremas do corpo que vai ter toda a estrutura nervosa do meu corpo inteiro. Uma massagem nos pés, uma massagem nas mãos, demora 10 minutinhos. Agora, quem pode massagear o corpo todo, esteja à vontade. Ok? Você entende? Para um dia todo estressante, eu me permito começar bem e eu me permito terminar bem. Isso faz toda a diferença para o meu corpo, para a minha mente. Faz sentido para você? Um detalhe pequeno da minha rotina, mas que tem contribuído muito para a minha qualidade de vida. Ué, Tati, mas você é cristã e faz yoga? Faço. Alongo todo o corpo o máximo que eu posso. Porque enquanto o professor está falando namastê, eu estou dizendo muito obrigado, Pai. Porque a interpretação é minha, mas os cuidados de alongamento do corpo são fantásticos. Vamos lá. O Goiana colocou aqui, boa tarde, mas como a pessoa vai identificar que algo está em desarmonia? Muito boa pergunta. Quando você escuta a palavra desarmonia, deixa eu me ajeitar aqui. Quando a gente escuta a palavra desarmonia, a gente lembra o quê? De desequilíbrio, de bagunça, certo? Desarmonia. Se você está num trânsito dirigindo e existe um engarrafamento, alguma coisa está errada. Alguma coisa está errada e outras coisas saíram do lugar por causa disso. Certo? Então, a desarmonia é identificada quando existe muita coisa saindo do lugar. Mesmo que você não consiga ainda identificar a causa, você percebe o caos que está ao redor. Uma desarmonia, por exemplo, é ter um dia todo estressante da rotina da vida, porque todos nós somos adultos, e quando chega à noite, o seu pensamento não para, a sua cabeça continua processando um monte de informação. Ela foi feita para isso? Não. Você deveria viver experiências, o seu pensamento deveria desacelerar, você deveria deitar à noite e dormir. Então, se você não está dormindo, se a mente não para, se o corpo começa a tremer sozinho, aí está uma desarmonia, são coisas que fogem ao controle. Um outro exemplo muito prático, a pessoa é extremamente comunicativa e de repente essa pessoa parou de falar. Você estranha, não estranha? Existe uma desarmonia. Você tinha um ânimo para um monte de coisa, de repente você não tem ânimo para mais nada, não quer sair, não quer brincar, não quer conversar. Extremos. As desarmonias são extremos. Um outro exemplo, desarmonia alimentar. Eu vou comer um pudim, é gostoso, um pedaço. Eu vou repetir, porque eu gosto de doce, eu comi 2 pedaços. Mas eu vou comer um pudim inteiro, é uma desarmonia. Então, a gente identifica uma desarmonia emocional e fisiológica todas as vezes em que um exagero está instalado, em alguma coisa desencaixou demais do lugar. Só que nem sempre, quando a gente fala de emoções e espiritualidade, a gente consegue identificar a desarmonia, o ponto inicial, rápido. Na maioria dos casos,
a desarmonia acaba provocando muitos estragos nos relacionamentos e no indivíduo. E aí, quando nós vamos fazer o processo de mentoria, de pesquisa, de orientação, as rodas de conversa, a gente descobre que o ponto inicial da maioria das desarmonias são experiências vividas na infância. Foi aquela criança que não teve o que comer, agora na vida adulta é descontrolada com finanças. Foi aquela criança que sofreu algum tipo de violência na infância e abuso, e chega na vida adulta, não quer deixar o filho ou a filha viver nada, quer proteger o tempo todo. Uma desarmonia de uma criança, de uma menina, a gente está falando hoje da mulher, né? De uma menina que na vida adulta ficou esperando os pais falarem: nossa, que desenho bonito esse que você fez, mas nunca recebeu um elogio. Quando chega na vida adulta, ela se modela igual uma Barbie, um protótipo. Nada contra a beleza, tá, gente? Mas algumas desarmonias estéticas estão absurdas. Então a desarmonia, ela vai fazer com que aquilo que deveria ser prazeroso e belo acaba ficando confuso e feio. Uma desarmonia que eu presenciei recentemente foi receber alguém aqui na comunidade Transformar para um atendimento da mentoria emocional. E como você percebe, a gente tem a tenda, né? Então a gente senta aqui debaixo da tenda, que é um local que eu falo que é céu na terra, tem uma conexão diferente nesse lugar. Quem já esteve aqui sabe, né, Carla? Quem já esteve vivendo aqui, a conexão que acontece debaixo dessa tenda, sabe o poder que a gente vive aqui. Só você vindo sentir, vibrar para poder falar, porque a gente nem consegue expressar. E nós recebemos uma pessoa aqui na tenda para poder trabalhar, desenvolver o que eu acredito no emocional e na espiritualidade. E como eu disse mais cedo, a gente tem o prazer de ter passarinhos. Muito forte, né, Carla? Pássaros, a gente tem uma natureza muito boa. A gente tem um pé de pitanga aqui no canto, que eu não podo ele porque a gente tem uns ninhos de passarinhos. Então, por enquanto, o pé de pitanga está tumultuado porque ele virou hospedagem de passarinhos de ninhos. Enquanto eles não saírem, a gente não vai mexer. Então, vem muitos pássaros, né, para cá. E a pessoa estava irritada, demonstrando a irritabilidade, porque os pássaros estavam no muro e aqui na árvore cantando um pouquinho. Não sei se dá para ouvir o som, né? Eu já ainda tenho aqui na parte da tarde. E aí a gente vai observando e para perceber como um ser humano fica irritado porque tem um passarinho cantando. O som estava provocando irritabilidade. Mas será que era o som? Ou essa pessoa está em tanta desarmonia que ela não aguenta mais ouvir nada? Obrigada, Carla. Ela não conseguia ouvir. Para que eu pudesse concluir a mentoria, eu precisei ir para uma outra sala, que é o nosso consultório fechado. Porque além da tenda, além do espaço terapêutico, nós temos o nosso consultório. E aí eu conduzi essa mulher para esse consultório, a gente fechou a porta, né? Fechou as janelas para diminuir o abafado dos pássaros e vamos pesquisar o porquê que ouvir o som dos pássaros irritava. Por que o ouvido estava tão sensível? Os ouvidos vão mostrar que o nível de sensibilidade dela está afetado. O feminino dela, o feminino representado no canal auricular, estava tão machucado que ela não estava conseguindo ouvir uma melodia boa. Porque o corpo, ele reflete toda a estrutura do feminino.
E aí nós estamos desenvolvendo o processo de mentoria com ela. Cito o exemplo com autorização dela, inclusive, porque depois das 2 horas de encontro da mentoria, ela falou: Tati, eu já estou podendo ouvir os pássaros. E nós sentamos do lado de fora para tomar um café, para rir um pouco, porque se cuidar não é só numa sala fechada, é você poder sorrir, é você poder vibrar, é você poder refletir, é você poder se permitir bons afetos. E um feminino ferido, uma mulher com o seu feminino ferido, ela fica hipersensível nas suas partes físicas. Aqui era a sensibilidade dela. Outras mulheres ficam hipersensíveis nessa região. Outras nos ombros, outras nas mãos, outras nos pés, outras no canal vaginal, outras no útero. Femininos feridos deixam marcas, pistas no corpo. Os sintomas que uma mulher com o feminino ferido sente, eles vão dizer muito sobre o que está ferido nela. Se uma mulher chega para mim, como essa da mentoria que nos autorizou a falar esse caso, esse exemplo dela, está com todo o canal, todo o ouvido, toda essa região sensível, toda essa região vai me mostrar, vai me falar sobre todo o corpo dela. Se o som que entra no ouvido incomoda, é sinal de que a hipersensibilidade auditiva está falando da hipersensibilidade do ventre. Que isso, Tati? Que coisa doida. O corpo todo está conectado, né, Priscila, né, Carla? O corpo está todo junto. Então, cada partezinha do seu corpo que apresenta um sintoma vai mostrar alguma área emocional que precisa de cuidados e de afetos e de um olhar diferente, que precisa aprender a ser livre das lealdades invisíveis. Nós ainda estamos... Olha aí, professora linda! Obrigada! Nós somos mulheres conectadas, mulheres adultas, maternidade e a menina. Todas as vezes em que a mulher ela não percebe a importância de se colocar com prioridade em como você está nutrindo essa mulher adulta, essa mãe e essa menina, você adoece. Uma outra rotina nossa aqui na comunidade Transformar, eu sempre vou citar a Carla porque a Carla viveu essas experiências aqui com a gente, a nossa amada que está sempre aqui partilhando coisas boas, é a nossa roda de brincadeiras, né? Vamos lá. Você é mulher adulta, assim como eu, precisa trabalhar, precisa resolver a vida adulta, decisões, ok. Você é uma mulher maternal, precisa aprender a cuidar, gerenciar e organizar o tempo, ok. Mas você também é uma menina. E a menina precisa brincar, sorrir, pular na poça d'água, se divertir. Se você me acompanha direitinho aqui no Instagram, já deve ter me visto dançando na chuva. Já deve ter me visto lá com os braços para cima, bem pertinho na cachoeira. Já deve ter me visto num vídeo dançando de roda com as meninas aqui na ciranda. Dançando todas as músicas possíveis. Desde rock a whisky a gogô. Passando pelo pagode e o samba. Ah, e ainda teve rebeldes. E a gente dançou pra caramba, se divertiu pra caramba, a gente riu pra caramba. Vibrou junto com as crianças e foi uma noite gostosa. É a menina brincando. Há quanto tempo você não faz isso, mulher? Não separa aí um tempinho de nada para se divertir. Eu estou compartilhando com você as minhas diversões porque eu preciso praticar aquilo que eu ensino.
Então, todas as vezes em que a minha rotina de trabalho fica um pouco mais puxada, pela manhã e à noite eu me permito um toque de carinho em mim. Eu mesma fazendo outra pessoa, não importa, tem que haver um relaxamento. Na rotina da vida, eu tenho o meu dia de brincar. Você tem o seu? Quem nos conhece mais de pertinho sabe que a gente brinca mesmo. E jogou peteca, e pulou amarelinha, e jogou bola. Uau! Pulou corda. Por quê? A Tati adulta está cuidando da menina Tati. No dia seguinte eu tô pronta para a próxima. Sabia disso, Priscila? Tô pronta para outra. Porque todas as vezes em que um adulto sobrecarregado, uma adulta sobrecarregada, vive as experiências difíceis, essa menina precisa fornecer o alívio. Então, no dia que eu não posso brincar, me divertir, eu, Tatiana, vou para a cachoeira. De repente você vai para a piscina, de repente você coloca um fone no ouvido e dança sozinha, de repente você pinta, faz pinturas, de repente você borda, faz alguma coisa manual. Mas eu não estou dizendo de fazer manual, limpar a casa compulsivamente. Não é isso. Não estou falando de limpar a casa compulsivamente, porque aí é outro exagero. Estou falando de permitir sons, gestos, brincadeiras mais leves. Hoje, na vida adulta, eu brinco de roda. Quando os meus filhos eram pequenos, a gente fazia cabana dentro da sala e assistia filme com pipoca. Eu fazia uma sessão cinema. A vida acontecendo e eu dentro do cineminha com os meninos na sala de casa. Acampa dentro. Protegendo a infância deles e trazendo algo saudável para mim. E aí, com o passar do tempo, isso aí, Goiana, se eu não cuidar da criança, eu vou remendar o adulto. A grande questão é que a maioria dos adultos não estão, eu vou ser bem direta, eles já estão tão quebrados que não estão nem mais aceitando remendo. Para você ter uma ideia, quando eu postei o vídeo, que quem faz essas postagens aqui no meu Instagram é a maravilhosa Júlia Lima. Aliás, curte lá o Instagram dela, gente, Estúdio Júlia Lima Foto. E ela é nossa designer e ela é a gestora aqui da comunidade. E eu estava dançando na chuva, porque foi um dia puxado e caiu uma chuva. Eu falei, peraí que eu vou dançar. E fui pra chuva. E aquilo não foi marcado, eu não combinei com ela. Não foi combinado. E ela me viu dançando e pegou a máquina e fez aquela filmagem maravilhosa, aquelas fotos maravilhosas. E me pediu autorização para postar e eu deixei postar. Pode postar, sem problema nenhum, porque é a minha verdade. No dia de muita sobrecarga, banho de chuva para aliviar. Dançar, para você gritar. Para você curtir, para você chorar. Conexão com a natureza que Deus fez para cuidar da gente. E aí ela postou esse vídeo maravilhoso que ela fez toda a edição, trabalho em excelência que a Júlia faz. Passou uns dias, alguém entrou em contato muito aborrecido. Tati, como é que você... Eu vou até rir porque o comentário é demais. Como é que você, uma ministra, um exemplo, como é que você, uma pessoa pública, posta um vídeo daqueles mostrando a sua intimidade? E eu fiquei parada assim, isso numa videochamada. Tipo assim, oi? Depois de ouvir um monte de abobrinhas, eu falei com essa pessoa, você precisa de cuidados. Isso aí, Priscila. Ô, maldita religiosidade. E eu respirei. E você precisa de cuidados. Eu quero te fazer um convite, um desafio. Na próxima chuva, você vai estar aqui tomando café comigo e a gente vai dançar na chuva junto.
Entende? Não vem, não vai vir. Porque pessoas que estão adultizadas e rasgadas no processo, elas precisam se permitir curar. Só que nem todo mundo quer a cura, não. É muito mais cômodo se entupir de medicamentos do que se colocar na rotina, no posicionamento de que depende da natureza para poder curar, para aliviar. Hoje, a neurociências comprova, por exemplo, que um banho de floresta, que é você estar pelo menos 2 horas numa floresta num estado de concentração, ele vai trazer para o seu corpo físico um benefício que sai 10 vezes mais rápido o processo de cura do que você tomar um medicamento farmacológico. É só você estar na natureza, conectado da forma certa, com os pensamentos certos, sabendo fazer a respiração correta. Está aprisionado. Muito triste. Mas a grande pergunta analítica é: será que ele quer sair da prisão? Ou será que é necessário estar na prisão, Priscila, para que ele possa controlar outros que ainda não concordam em estar presos? Porque como eu vou adiantar aqui, tem um vídeo nosso que vai sair que eu conto que eu já tive a alma presa. Eu sei como é estar presa. Eu sei como é estar num lugar achando que está fazendo certo, mas o seu corpo e a sua alma está adoecendo, mesmo estando diante daquele que faz todas as coisas, que é o Criador. Eu sei como é ter a sensação de saber que está fazendo correto, mas a sua alma, a minha alma, gritar, dizendo que não está sendo suficiente. Eu sei o que é chorar quando a gente sente a presença do Espírito Santo dentro da gente e mesmo assim sente que esse Espírito não consegue consolar tudo. Eu sei como é isso, eu já tive presa. Querendo fazer alguma coisa e com medo e vergonha porque as regras e a religiosidade não permitia. Eu sei como é. Eu sei como é acreditar que tudo tem que ser tão dolorido, tão pesado, tão danoso. Eu sei como é olhar para dentro de casa e perceber que a família não está legal, mas eu estou fazendo tudo pelo reino. Será que está fazendo tudo pelo reino? Porque o reino de Deus começa em você, começa em mim, começa na nossa casa. E aí quando a chavezinha virou aqui na Tati, eu vou lhe dizer, hoje eu sei o que é ter a alma livre. Hoje eu vivo ser reino. Perceba bem, eu não estou dizendo contra os sistemas e modelos, eu só estou dizendo que quando a gente entende o que é cuidar de todas as partes, a gente percebe que as prioridades precisam passar por Deus, a gente, a nossa casa e as demais coisas acrescentadas. Porque como eu vou oferecer o melhor para você e dizer que você precisa cuidar e se harmonizar para curar, se eu continuo vivendo uma desarmonia? Como eu vou dizer, hoje a gente está falando da mulher, para uma mulher que ela precisa continuar recebendo as agressões de um relacionamento agressivo, porque senão ela vai ser condenada ao inferno nunca mais. Eu vou dizer para essa mulher, sai disso, você só fica aí se você quiser. Se não quer, então se prepara para sair. E Deus não vai te punir por isso. Mas a religiosidade vai criar o quê? Uma prisão. Uma prisão que está massacrando a alma de muita gente em nome de Deus. Quando eu leciono teologia, eu falo muito sobre isso, porque eu sou teóloga formada, reconhecida pela UFRJ, eu já ministro há anos. Em nome de Deus se fez guerras e se faz até hoje. A questão é, será que Deus pede isso? Não. Ele só pede para que a gente se arrependa e se converta e que viva o reino dos céus. Aonde?
aqui. Se eu vivo aqui, ao meu redor é consequência. Quem vai estar perto vai sentir, meus filhos vão sentir, a minha família vai sentir, a sociedade em que eu estou. Então, eu tô dançando na chuva quase toda vez que chove. A única diferença é que de vez em quando vira imagem registrada pela Júlia. Diz aqui o Goiana, você falou a palavra-chave, regras, isso aprisiona. Não que não tenha que ser seguida, mas aprisiona muitas vezes. Eis a questão. O amadurecimento e o processo de cura, eles precisam vir juntos da autorresponsabilidade. O problema não são as regras, o problema é a prisão que algumas regras e a forma com que algumas pessoas ensinam provocam. É uma coisa linda porque nós como seres, temos a oportunidade de decidir a nossa vida. E essa oportunidade da autorresponsabilidade não deveria ser dada para ninguém. Quando as pessoas vêm aqui na comunidade Transformar na nossa mentoria, ou quando a gente faz a mentoria online, porque eu digo para a glória de Deus, nós estamos alcançando pessoas até fora do Brasil, e isso ele quem faz, né? O ABA quem aproxima as pessoas para isso, a gente percebe que os modelos ensinados, onde eu já tive, não encaixam, na verdade, de curar a alma. A pergunta é, como você está fazendo, qual responsabilidade você está assumindo na sua história e na sua vida para curar a sua alma? Então, quando as pessoas vêm na comunidade Transformar, na roda de conversa, ou na aula da psicanálise, porque a gente forma psicanalistas, ou quando assistem online, ou quando estão na mentoria comigo, com alguém da equipe, a gente traz essa perspectiva para que o indivíduo entenda que as regras precisam existir, porque senão a sociedade não funciona. Mas algumas regras, elas manipulam, ferem, articulam e aprisionam a alma. Em nome de Deus. E Deus mesmo não quer nada disso. Então você tem liberdade para escolher, mas a liberdade ela também tem que trazer junto a responsabilidade. E aí a gente volta para a nossa live de hoje. Você que é mulher, menina e mãe, quais são as suas responsabilidades e como você tem cumprido isso para que você seja uma pessoa melhor? E aí você descobre que às vezes não consegue ser uma pessoa melhor, nem consegue evoluir, porque você está com uma energia tóxica de uma religiosidade que te aprisionou. Ora essa, dançar na chuva é pecado? Aonde, irmão? Ah, mas você sensualizou. Não, eu estava dançando na minha casa. Agora, se você, como adulto, não consegue ver a imagem de uma mulher molhada, o problema não é meu, é seu. Quer dizer que eu não posso me arrumar, colocar uma roupa bonita porque você não aguenta? Então você precisa de ajuda e a gente está aqui para ajudar. Mas assim, religiosidade é outro tema, né? Prisões religiosas é o tema que a gente debate também. Mas a live de hoje, o tema é menina, adulta, mulher e mãe. As três partes de dentro de você. Gente, manda um coraçãozinho aí para eu respirar. Eu vou precisar estar caminhando para o final da live, porque tenho atendimento já já, mas para mim é um prazer poder estar partilhando conhecimento aqui. Vou fazer a chamada. Vem participar com a gente da nossa tenda terapêutica aqui na comunidade Transformar. Vem participar. A gente vai estar postando lá no feed de notícias, lá no nosso... Ai, meu Deus, confundi. Vamos lá. Vem participar com a gente da nossa tenda terapêutica na comunidade Transformar. Acompanha no nosso feed os dias, horários e também a forma de participação. Tem um pequeno investimento, mas a gente precisa aprender a investir porque sempre custa alguma coisa, tá certo? Deixa eu ver aqui.
Crio parada dura, menina, mulher e mãe. Oh, olha a gente aí. Mas o Pai confiou a gente essa oportunidade, essa capacidade. E acredite, a gente pode sim. A gente pode sim. É só tirar um bocado de gente de cima da gente. Que funciona. Ah, uma dica, uma orientação. Nesse post que nós vamos anunciar a tenda, comenta aí embaixo eu quero, que a gente vai estar entrando em contato para explicar a forma de participar, o horário e o investimento, tá certo? O nosso encontro deve ser quintas-feiras à noite, ok? E nesse mês de março nós vamos começar com temas sobre pontos energéticos do corpo. Como você pode se curar percebendo esse fluir da energia em você, melhorando o modelo de relacionamento com os seus pais. Mesmo que os pais não estejam mais entre nós, os valores, a cultura, as crenças invisíveis, a lealdade invisível, ela está em você e pode estar te prejudicando a viver essa potência que você é. E a gente está aqui para falar sobre isso, tá? Sempre vamos falar de espírito, alma e corpo. Respeitando o modelo de espiritualidade de todos, porque acredito que só quem convence qualquer pessoa dos erros, falhas e acertos é o próprio Espírito Santo. Então a gente informa, respeita, orienta, mas quem vem na tenda já vem sabendo que nós temos a base cristã. Mas independente disso, você não vai ser forçado a nada e vai ser totalmente respeitado na sua fé e religião, porque acreditamos no bem para o ser humano. Acreditamos que a maior transformação e qualquer cura que possa acontecer, ela primeiro precisa acontecer a partir de entender o que está provocando a desarmonia, para depois a gente harmonizar isso tudo e essa energia fluir de forma saudável. A Carla pergunta aqui, vai ser só para mulheres? Não, a tenda ela é aberta ao público, para homens e mulheres, tá? Ela é aberta ao público. Então a gente vai estar colocando o post, hoje é dia de tenda, vai ter o tema da semana, o horário, o endereço e o valor de investimento para você poder estar participando. Da outra vez que nós fizemos, teve gente que quis participar online. Então, para a transmissão online, a gente coloca também o vídeo direitinho, você assiste, mas vai ser num grupo fechado. Ela não é feita ao vivo para todo mundo, tá? Nós enviamos um link para você e você assiste esse encontro da nossa tenda num grupo fechado. Também quero lembrar uma coisa. Esse grupo da tenda, a gente não... Perdão, para as pessoas que participam da tenda, aqui no Hoje é Dia de Tenda, da tenda terapêutica, a gente limita o número de pessoas, tá? Por quê? Porque eu gosto de contato, eu gosto de troca, eu gosto de ouvir histórias. Então, se tiver 200 pessoas juntas, eu não vou conseguir ter a mesma troca. Então, a gente limita o número de pessoas. Com isso, se você puder já, assim que a gente colocar o post, entrar em contato e já se informar como se inscrever, garantir a sua vaga, eu acredito ser o ideal. Porque encerrando essa vaga, você vai ter que esperar a próxima tenda. Tá bom? É uma forma de melhorar a qualidade, a proximidade e a troca com você, né? O que vai partilhar de mim para você, de você para mim, dos outros que vamos ouvir. E com isso a gente forma um grupo mais próximo, mais saudável. Por enquanto nós vamos funcionar assim. Mais para frente, havendo um crescimento maior, a gente verifica a possibilidade de aumentar o número de encontros. Porque a ideia é sempre manter um número onde eu consiga fluir com a maior parte das pessoas, tá certo? Bom, Luana, minha linda, te amo, gatinha. Vou precisar estar encerrando, tá? Uma alegria estar com você aqui na live. Espero ter podido te ajudar um pouquinho. Compartilha, manda para o pessoal a live. Depois essa live vai ser retirada do ar. Ela vai estar na nossa plataforma de cursos, na Comunidade Transformar.
Corre lá, conhece a nossa comunidade, @comunidade transformar. Nós temos lá já uma série de cursos para ajudar na sua formação. Seja livre do trauma e da depressão, como vencer a ansiedade, o curso de psicanálise integrativa online e muita coisa boa, tá? Então é isso, gente. Um beijo, Carla, muito obrigada pelo carinho. As minhas alunas aí da psicanálise que estão assistindo, ó, gratidão. Ah, lembrando, em quarta-feira, dia de aula pela manhã, para a turma da psicanálise, a gente tem o nosso café. Só quem tá aqui que sabe. Beijo, gente. Tchau, tchau.